Em um país como o Brasil, onde uma imensa maioria pede, para que o Estado resolva os seus problemas, fica muito mais fácil aceitar um regime autoritário. Uma sociedade livre é mais sábia do que qualquer governante e, por isso, numa democracia plena, este é o único caminho possível. Desde que começou a crise do coronavírus, nós assistimos aí a uma quase total remoção das nossas liberdades individuais, sem que nenhuma resistência da maioria das pessoas acontecesse, Na Constituição brasileira não existe nenhum parágrafo ou definição específica para pandemias, mas existe aí o artigo 5º, onde são descritas as liberdades fundamentais que não podem ser alteradas nem por uma emenda constitucional. E aqui estão algumas delas. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, as garantias do artigo 5º são tão sagradas que, se amanhã um país invadisse o Brasil, o presidente precisaria ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa, e pedir aí uma autorização para o Congresso Nacional para poder decretar o estado de sítio, E somente aí ele poderia sustar algumas garantias constitucionais e não todas. Agora, durante esta pandemia, o STF subscreveu ao fato que o vírus é pior que o Brasil ser bombardeado. Sendo assim, qualquer um dos 5.570 prefeitos espalhados pelo Brasil pode sustar garantias constitucionais por decreto, como a livre iniciativa, o direito ao trabalho, o direito de ir e vir, o direito de permanecer em praça pública, entre tantos outros, O ataque pelo STF, pela grande mídia, as fake news, é outra falácia que se explica pela democratização da voz de todos pelas redes sociais, pela perda da hegemonia, do monopólio, do pensamento e principalmente da narrativa. Não se engane, ninguém quer te defender de absolutamente nada. Eles querem controlar a narrativa e não perder a hegemonia. Aceitar a subjugação do indivíduo ao Estado é o maior perigo aí contra a liberdade e é o início de todo regime totalitário. Todos os estudiosos da história sabem muito bem que toda a expansão de poder pelo Estado resultou sempre em menos liberdade para o povo. A instauração do isolamento serviu somente para aqueles com carteira assinada, salários garantidos e também para os 6% da população brasileira aí que tem poupança. Esses sim se beneficiaram do isolamento gourmet de forma lúdica e financeira. Já milhões de pequenas empresas que acabaram fechando as portas definitivamente, assim como a população mais vulnerável economicamente, sofreram consequências que irão muito além da falsa dicotomia entre economia e vida. Existem vários estudos que mostram que o aumento de 1 ponto percentual na taxa do desemprego no Brasil é diretamente responsável por, na média, 45 mil mortes. Ou seja, vão morrer muito mais pessoas pelas consequências do que pelo próprio Covid, Sem contar aí a expectativa da FAO, que é a Food and Agriculture Organization. Eles afirmaram aí que nos próximos 12 meses mais de 130 milhões de pessoas irão morrer de fome ou de doenças aí causadas pelas consequências das políticas adotadas pelo lockdown. Mas isso tudo é bastante irrelevante para uma pessoa de classe média de São Paulo que passa o dia aí na Netflix fazendo e assistindo lives e aprimorando aí seu francês enquanto garante que a sociedade esteja protegida. Enquanto isso, de forma autoritária e leviana, entregamos a nossa soberania para a OMS, em forma de política horizontal com claros interesses, E o governo aí de São Paulo, que fez campanha contra a hidroxicloroquina, é o mesmo que anunciou parceria com o laboratório chinês para a produção da vacina contra o Covid já em agosto de 2019. E é o mesmo também aí que comprou respiradores da China que nunca chegaram. O sonho de conquistar o mundo é algo que é muito claro, em toda a sua extensão na história aí da humanidade. A OMS não é uma instituição científica, não é uma instituição apolítica e muito menos apartidária, Ela é dirigida por um político que foi um guerrilheiro revolucionário na Etiópia. Tedros Adhanom, ele foi ministro da Saúde e esteve ao lado de Meles Zenawi, que foi ex-presidente da Etiópia e ditador por mais de 20 anos. Tedros chegou à presidência da OMS financiado pela China e acobertou por meses as mentiras da
China. Bom, essa pequena elite que ninguém elegeu, assim como os ministros do STF, são os que definem, entre eles o que é melhor para a humanidade. Mas eles não representam de maneira alguma nós, o povo. A ditadura, ela não é mais implantada pela força das armas, mas sim pela tecnologia e a supressão da liberdade de expressão, disfarçada aí pela linda intenção de nos proteger, Enquanto clamam por ciência, a única verdade é que eles não sabem nada sobre esse vírus e a reação dos governos foi totalitária, sem aceitar qualquer alternativa ou pensamento contrário. Nós aceitamos de forma passiva a invasão à nossa soberania e passamos a adotar medidas determinadas aí pela OMS sem absolutamente nenhuma distinção de cultura, sociedade, país, clima, sistema de saúde, demografia da população, entre tantos outros fatores, Isso, na verdade, nunca foi uma questão de saúde, mas sim de liberdade orquestrada pelos globalistas, e o Covid foi a chave para tudo isso. Da mesma forma que aceitamos que as organizações supranacionais determinem a nossa política interna de saúde, do meio ambiente, da educação, das pautas sociais ou ainda da sustentabilidade, seria uma tremenda ingenuidade, acreditar que essas instituições são imunes a interesses e que elas somente pensem aí no bem da humanidade. Acho que nenhum ditador na história da humanidade teve, como hoje, tanto ao seu dispor em termos de tecnologia para controlar os seus súditos, Temos todo o aparato aí necessário para uma tirania tecnológica sem precedentes e a China, por exemplo, já é uma realidade. A crise do Covid deu aos globalistas, através do medo, a possibilidade real de implantar uma organização global extremamente capaz de decidir os rumos da humanidade.